Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula e hoje nós vamos falar do sistema nervoso e comando do corpo. Gente, o sistema nervoso ele é muito importante porque ele comanda, ou melhor, todas as funções do nosso organismo. E todos nós sentimos fome, sede, cheiros, sons, dores e todas essas sensações são produzidas a partir de estímulos de um sistema muito importante, que é o sistema nervoso. E a partir daí, gente, o sistema nervoso ele controla todas as atividades dos músculos, dos órgãos e das glândulas. E ele também recebe e interpreta informações informações captadas pelos órgãos dos sentidos, como pele, olhos, orelhas, etc. E organiza e coordena uma resposta a elas. E para coordenar todas essas atividades, o sistema nervoso ele conta com a participação de hormônios e de células especializadas na transmissão de impulsos nervosos. E essas células recebem o nome de neurônios e podem ser encontradas em praticamente todas as partes do nosso corpo. E a partir daí, gente, essas células nervosas, elas se diferenciam em duas linhagens. Neurônios, que ele possui, os neurônios, né, que ele vai possuir corpo celular, dendritos, que são receptores de estímulos, e axônios, que propagam o impulso nervoso. Além disso, os neurônios eles são encarregados de captar os estímulos como o cheiro da flor ou o sabor de uma fruta e transformá-los em impulsos nervosos e encaminhá-los para o órgão do sistema nervoso, como o cérebro, que é o local onde as mensagens elas serão interpretadas. E é também, gente, por meio dos neurônios que os órgãos do sistema nervoso eles enviam mensagens para o corpo todo, controlando funções como a locomoção, a digestão, os batimentos cardíacos e a respiração. E a partir daí, existem diferentes tipos de neurônios, porém, todos eles apresentam uma estrutura semelhante. Os neurônios, gente, ele pode ser dividido em partes distintas e cada parte desempenha uma determinada função. Como eu falei para vocês, que eles vão possuir o quê? Dendritos, corpo celular, axônio e o extrato mielínico. Então, vamos lá falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Primeiro, os dendritos. Os dendritos, gente, eles são prolongamentos curtos e ramificados encarregados de captar mensagens. Olha eles aqui. Já o corpo celular é a região do neurônio onde se localizam o núcleo, o citoplasma e organelas celulares. Também é o local em que ocorre a transformação das mensagens recebidas em impulsos nervosos. E olha aqui o corpo celular, gente, onde ele se localiza. O axônio é a ramificação geralmente mais alongada que os dendritos por onde passam os impulsos nervosos, chegam ao terminal do axônio. E ele segue o seu percurso para outro neurônio, músculo ou glândula do corpo. E eu vou mostrar para vocês onde se localiza o axônio. Olha ele aqui. Já o extrato mielínico, gente, é a membrana que envolve o axônio e tem como função aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos. Olha aqui onde é que se localiza essa baía de mielina, que é o extrato mielínico. Aí é onde ela se localiza. E voltando a falar para vocês um pouco sobre os gliócitos, que são as células da glia, que elas dão suporte aos neurônios participando da defesa e do controle de trocas gasosas, gente. Esses gliócitos, além dos neurônios, o tecido que forma os órgãos do sistema nervoso, como o cérebro, também apresenta gliócitos, que são as células da glia. E essas células, elas são de vários tipos e tamanhos, porém, são menores e mais numerosas que os neurônios.
Os gliócitos, eles desempenham várias funções relacionadas à defesa, à manutenção, à nutrição e à remoção de excretas dos neurônios. Isolam, gente, eles isolam um neurônio do outro, a fim de evitar interferência na condução dos impulsos nervosos, entre outras funções que elas desempenham. Então, vocês percebem que essas células da glia, elas trabalham, né, em associação com os neurônios, o que é muito importante. E, voltando para os neurônios, gente, eles podem ser sensoriais, que eles recebem impulsos diretamente ou de receptores e os transmitem aos centros de associação e coordenação, e coordenação nervosa. E tem aqui a associação, que esses neurônios de associação, eles recebem os impulsos dos sensoriais e os transmitem aos motores, e os motores que transmitem os impulsos sob a forma de ordens aos órgãos efetuadores. E certas células epiteliais, gente, bastante modificadas, elas formam corpúsculos sensoriais, que vai receber os estímulos do meio ambiente e os transformar em impulsos, E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que ocorre essa transmissão dos impulsos nervosos. Nos neurônios, ou melhor, no neurônio em repouso, a concentração de sódio é maior no meio extracelular, enquanto o potássio está em concentração maior no meio intracelular, ou seja, dentro da célula. Por difusão, a tendência de saída é de potássio e entrada de sódio, mas a membrana ela não é permeável a este. E com a saída de potássio, não acompanhada pela entrada de sódio, há um déficit de cargas positivas dentro da célula e a membrana mantém-se eletricamente carregada. E a membrana em repouso do neurônio, gente, ela é polarizada, ou seja, sua face interna é o polo negativo e a externa o polo positivo. O potencial de repouso é de 70 menos 70 milivolts, gente. E em condições normais, apenas os dendritos recebem estímulos que só o leva a reagir a partir de uma intensidade mínima, que é a lei do tudo ou nada. E a partir daí, gente, ao ser estimulado, uma pequena porção da membrana plasmática, ela torna-se momentaneamente permeável ao sódio, tornando o interior da célula positivo. A imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela mostra como o cérebro e os neurônios trabalham para que os músculos do braço executem a ação do movimento de pegar o dado. E eu vou mostrar para vocês como que ocorre. Primeiro, aqui, o que é que está ocorrendo aqui? Primeiro, no 1. O cérebro, gente, ele envia uma mensagem que é captada pelos dendritos do neurônio. A partir daí, o que é que vai acontecer aqui em 2? O que é que vai acontecer em 2? Então, a mensagem ela é transformada em impulsos nervosos no corpo celular do neurônio. E aqui em 2 é os dendritos. Já aqui em 3, axônio, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que os impulsos nervosos seguem seu trajeto por meio do corpo celular, sendo transmitidos pelo axônio até chegar ao terminal do axônio. Já aqui, em 4, gente, os impulsos nervosos eles são transformados de um neurônio a outro, até que o último neurônio dessa sequência sensibilize os miócitos, que são células musculares presentes no músculo do braço. E aqui, por fim, né, gente, aqui no 5, que são aqui falando das fibras musculares do braço, quando sensibilizado, o músculo do braço ele se contrai e promove o movimento, ou seja, o braço se move. E é dessa forma, ou melhor, dessa forma
que o cérebro e os neurônios eles trabalham para que esses músculos do braço eles executem esse movimento. E agora nós vamos falar um pouco sobre a constituição do sistema nervoso. E de acordo, gente, com a anatomia, o sistema nervoso ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, aqui está o central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que ele é formado por uma rede de nervos que participem, ou melhor, que partem do encéfalo, que são nervos cranianos, e da medula espinhal, que são nervos raquidianos. O sistema nervoso central, gente, é a parte do sistema nervoso encarregado de enviar mensagens de comando para o corpo todo, ativando as ações do organismo. E esse sistema também recebe e interpreta informações vindas do meio externo e de partes do próprio corpo. E, além disso, gente, esse sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo, que é 35 bilhões de neurônios, e pela medula. E o encéfalo, gente, ele corresponde ao telencéfalo, que é hemisférios cerebrais, e a superfície do cérebro humano, ela tem muitas irregularidades, que são os sulcos. E o córtex cerebral, ele dobra-se formando diversos sulcos para, assim, permitir que o cérebro ele esteja suficientemente compactado para caber na caixa craniana. O encéfalo, ele também corresponde ao diencéfalo, que é o tálamo, né? Que é a passagem, onde ocorre a passagem das mensagens sensoriais antes de atingir o córtex e atua como estação retransmissora de impulsos nervosos para o córtex cerebral. Cerebral. E pode se relacionar com a regulação de emoções. E a partir daí, gente, o hipotálamo, que é a principal função na qual que ele tem é integrar atividades viscerais, atua na ativação de várias glândulas endócrinas. E a partir daí engloba os centros que controlam o sono, a fome, a temperatura, nossa temperatura corporal, os impulsos sexuais, dor, prazer, tudo isso. Também, gente, esse encéfalo, ele também corresponde ao cerebelo, que é o centro de coordenação do equilíbrio, da postura e harmonia dos movimentos. E os movimentos, gente, eles são gerados pelo córtex, mas não são filtrados pelo cerebelo. E ele também corresponde ao tronco encefálico, que é o bulbo, e que é o caminho para todos os feixes nervosos que ligam a medula espinhal ao cérebro e contém centros de circulação. E o mesencéfalo, ele atua na visão, audição e movimentação do corpo e da cabeça. Já a ponte, gente, ela interfere no controle da respiração e é também um centro de transmissão de impulsos nervosos para o cerebelo. E, gente, ao analisarmos o sistema nervoso central, percebemos que há a presença de uma substância cinzenta e que corresponde aos corpos celulares e uma substância branca que corresponde aos prolongamentos. E a caixa craniana é ela responsável por proteger o cérebro e a coluna vertebral a medula. E ambos apresentam meninges, que é a dura mater externa, e aracnoide, que é a intermediária, e a pia mater, que é a interna. Então, entre essas últimas, há um líquido que ele é cefalorradiquiano. Já a medula espinhal, gente, ela é um cordão de tecido nervoso alojado no canal vertebral. E esse canal ele é formado pela sobreposição das vértebras da coluna vertebral. A medula ela é uma continuação do encéfalo
E ela apresenta um canal central cheio de líquido cefalorraquidiano e coloração branco por fora e cinza por dentro. E dela saem 31 pares de nervos raquidianos que se conectam a várias partes do corpo e funciona como um centro de nervos de atos involuntários e também como veículo de impulsos nervosos. Aqui, que vocês estão vendo, é uma imagem, um esquema da parte da coluna vertebral e medula espinhal. Então, tá aqui, nessa parte aqui, é a medula espinhal. E aqui estão as vértebras, ó, onde está selecionando aí as vértebras. E nesses aqui, esses aqui são os nervos raquidianos. Aqui eu trouxe esse sistema, ou melhor, essa imagem, só para vocês verem bem, né? Sistema nervoso central. Sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico. E é ele que nós vamos falar agora um pouquinho, né? Sobre esse sistema nervoso periférico, que é formado por nervos que partem do sistema nervoso central, que é encéfalo e medula espinhal, e se ramificam pelo corpo todo. Ó, aqui. Se ramificam pelo corpo todo. E a sua função, gente, é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Lembrando que existem dois tipos de nervos, os cranianos e os radiquianos. E os nervos cranianos, eles ligam o encéfalo aos órgãos dos sentidos presentes na cabeça e no pescoço, com exceção do nervo vago, que comunica o encéfalo com os órgãos internos, que é coração, intestinos, estômago. E, gente, além disso, esse sistema nervoso periférico, como eu falei, ele é encarregado de ligar a periferia do corpo ao sistema central através dos nervos. E podemos definir o nervo como sendo uma associação de várias fibras nervosas que podem ser formadas de axônios ou de dendritos. E o gânglio nervoso é uma região fora do sistema nervoso central que concentra corpos celulares dos neurônios. E eu trouxe aqui para vocês essa imagem que ela demonstra bem a localização de alguns nervos cranianos. O primeiro que nós vamos falar aqui é o nervo olfatório. Esse nervo olfatório, gente, que ele está localizado aqui, ó. E, gente, ele está relacionado à percepção do odor, transmite informações dos órgãos olfatórios para o encéfalo. E o próximo que nós vamos falar aqui é o trigêmeo, que é esse aqui, ó, o segundo aqui. Esse trigêmeo, gente, que ele participa do processo da mastigação e movimentos da face. Já o terceiro, que nós vamos falar, é o glossofaríngeo, ou melhor, o glossofaríngeo, desculpa. E o glossofaríngeo, gente, ele está localizado aqui, ó. E ele capta sensações relacionadas ao paladar, a deglutinação, o ato de engolir e a insalivação. Já o quarto que nós vamos falar aqui é o vago. E o vago, ele relaciona-se a movimentos de órgãos internos. Já o quinto que nós vamos falar é o vestíbulo coclear, que é esse aqui. E, gente, ele transmite informações do sistema auditivo para o encéfalo e também se relaciona com o equilíbrio do corpo. Já o próximo que nós vamos falar é o facial. Esse facial, ele relaciona-se à lacrimação, à insalivação
e aos movimentos da face. O sétimo, que é o que nós vamos falar, é o óptico. Esse óptico, gente, que ele está ligado aos olhos e transmite sensações visuais para o encéfalo. O próximo que nós vamos falar é o oculomotor. E o oculomotor, ele está localizado aqui. O oculomotor, que ele é responsável pelo movimento dos olhos. E, gente, esses nervos raquidianos, eles ligam-se à medula espinhal e tem como função conectar o sistema nervoso central a diversas áreas do corpo. E, para finalizarmos essa aula de hoje, nós vamos falar um pouco agora sobre a constituição dos nervos. Os nervos, gente, eles são estruturas esbranquiçadas formadas por feixes de fibras nervosas, ou neurofibras, constituídas por axônios e dendritos de neurônios. E a principal função dos nervos é transmitir impulsos nervosos. E eu vou mostrar aqui para vocês como que é a constituição de um nervo. Então, o que é que tem um nervo? Vai ter aqui, gente, aqui dentro vai ser a fibra nervosa. Aqui vai ser o axônio do neurônio. Esses dois aqui são feixes nervosos. Aqui está o vaso sanguíneo, o tecido de proteção e o nervo. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.